De um lado temos o maior feiticeiro da história, Sukuna, o rei das maldições, e do outro o maior feiticeiro da era moderna, Satoru Gojo, dois grandes lendários feiticeiros de Jujutsu Kaisen, e somado ao fato do Sukuna estar no corpo do Megumi, com sua inteligência, experiência e poder e total controle das 10 sombras, técnica que é capaz de matar um usuário dos 6 olhos, vamos ver então a luta completa explicada, ponto a ponto, tudo o que levou à inesperada derrota de Gojo. O arco completo da luta de Sukuna versus Gojo começa agora. Tudo começa após Satoru ser libertado do reino da prisão e decide ir atrás do Kenjaku, só que ele já esperava por isso, ele tinha planejado caso isso acontecesse. Por isso ao seu lado estava o Sukuna. Na hora que ele foi atacar o Kenjaku, o Sukuna apareceu para cumprir a sua promessa que ele tinha feito lá atrás, de que mataria Gojo, o que surpreende Satoru, que viu que o Sukuna agora possuía o Megumi, e eles decidem marcar a batalha para o outro dia. Era dia 19 de novembro e a batalha seria no dia 24 de dezembro, para ser no mesmo dia em que Geto morreu, porque assim ele mataria o Geto, no caso Kenjaku, no corpo do Geto, no mesmo dia. Aí não teria 2 aniversários de morte do seu amigo, o que surpreende o Kenjaku, que Gojo achava que ganharia do Sukuna e ainda o derrotaria. Então foi feito. No dia de 24 de dezembro os dois teriam um embate. Sukuna só tinha 19 dedos comidos, mas ele então conseguiu bular o poder do último dedo, comendo a sua cabeça, que foi mantida como um troféu por Tengen. Assim, ele estava em seu total poder de quando era na Grande Era, e a luta estava prestes a começar. Ao mesmo tempo, os alunos da escola Jujutsu, como Itadori, Yuta e outros feiticeiros, sabiam que se a coisa apertasse e Satoru Gojo perdesse, eles só teriam aquele único momento para derrotar Sukuna, porque seria o único momento em que ele estivesse fraco. Após a intensa batalha que teria com Gojo, eles então assistiram isso na espera para ajudar Gojo caso precisasse e terminar a luta com Sukuna. Era o único jeito de derrotar o Rei das Maldições. Sem marcar local específico, Gojo começou a luta de longe, soltando seu vazio roxo, amplificado pela técnica de Utahime, elevando ela para 200% de poder, atirando isso na direção de Sukuna, que estava longe sem saber de onde Satoru viria, tomando esse golpe de poder de surpresa, mas tendo conseguido se defender no último momento. A batalha entre os dois maiores feiticeiros da história começa. Sukuna já decide começar desdenhando de Gojo, ele rebate que não pegara leve. Assim, começa a batalha dos dois, com uma troca de socos bruta, ao ponto deles serem jogados longe, destruindo prédios e os seus arredores. Nesse começo, Gojo levou vantagem, no mano a mano, pressionando Sukuna, já que lembre-se, Sukuna não podia socá-lo e nem dar o soco no sentido de ferir Gojo, devido à sua barreira do infinito, a sua armadura, e nesse meio tempo o Sukuna foi testando a armadura de Gojo, destruindo prédios e jogando nele, enquanto tenta cortar ele para estudar melhor como funciona essa barreira que tem em volta dele. Essa era uma batalha de improviso, onde cada um precisava analisar a técnica do outro, enquanto luta e reage. A batalha vai se tornando cada vez mais destrutiva, e Sukuna parte para cima dando um soco no Gojo, enquanto ao mesmo tempo corta o prédio atrás dele. No meio do soco, Gojo desativa sua barreira e puxa o Sukuna para dentro do prédio. Lá dentro, uma batalha de espaço apertado com parte do prédio caindo, Gojo arremessa uma porta em grande velocidade na direção do Sukuna, que se defende, mas na verdade era uma armadilha. Aproveitando a baixa visibilidade e o tempo de reação da defesa da porta, Gojo se prepara e carrega um super soco com energia amaldiçoada, explode tudo ali no edifício, os dois saem dos escombros e Gojo até faz uma brincadeira dizendo que vai colocar a culpa da destruição no Sukuna. Sukuna sabia que naquele momento contra o Gojo, a barreira do infinito era um problema. Os dois eram grandes feiticeiros, não dava pra brincar, mas a dúvida surgia na mente de ambos. Por que ele não ativa a expansão de domínio? Um sabia que se caísse no domínio do outro era a morte na certa, mas e se alguém ativasse um domínio primeiro e o outro tivesse uma carta na manga para destruir o domínio ativado? Nesse meio tempo da quebra de domínio, quem perdesse ficaria vulnerável ao domínio do outro e seria a sua derrota. Era uma batalha de estratégia, um xadrez no meio do combate que os dois estavam constantemente pensando. O Sukuna estava encurralado e o Gojo também estava encurralado. Ninguém podia calcular o resultado de uma batalha de domínios, mas eles então perceberam algo no domínio um do outro e gritaram expansão de domínio. Todos que assistiram ficaram perplexos. Os dois domínios dos maiores feiticeiros ativados ao mesmo tempo. O que poderia acontecer? Havia uma técnica recém-descoberta pelas maldições. Se você ativar uma expansão de domínio e modificá-la como um domínio simples lá dentro, desde que você não use nenhuma técnica amaldiçoada e se concentre apenas no domínio, o alvo que está dentro do domínio tem suas habilidades neutralizadas, o que significa que enquanto permanecesse dentro do domínio de Sukuna, Satoru Gojo não tinha mais a sua barreira do infinito. Ele também percebeu isso e ativou naquele instante o seu domínio. Era um domínio dentro do outro domínio, mas tinha um outro problema. O domínio de Sukuna não tinha uma barreira fechada, era aberto, e o do Gojo tinha uma barreira. Por dentro, o Sukuna estava preso dentro do domínio do Gojo, mas por fora, o domínio do Gojo estava preso dentro do domínio de Sukuna. E como sabemos, a parte mais fraca de um domínio era a parte externa. O domínio, então, do Gojo foi quebrado. Agora ele estava preso dentro da área de domínio de Sukuna, sem sua barreira do infinito, e com acerto garantido do domínio de Sukuna. Gojo foi atingido pela primeira vez em muito tempo. Ele havia sangrado. Todos se desesperam, vê-lo sendo atacado dentro do santuário malevolente. Gojo pensou rapidamente e usou uma técnica amaldiçoada
reversa para se curar. Ele precisava fazer isso a todo momento, senão morreria. Estava encurralado. Lembrando que ele não podia usar a maioria de suas técnicas, já que com a quebra de seu domínio, suas técnicas ficaram exaustas. E Sukuna agora poderia brincar. Gojo estava encurralado. Ele não tinha opção senão correr para fora da área de domínio de Sukuna. Por outro lado, Sukuna não podia usar suas técnicas, ou a condição do domínio especial de desativar a barreira do Gojo seria anulado. Aquela seria outra vez uma batalha de golpes, só que a todo instante Gojo era cortado pelo domínio do Sukuna. O Rei das Maldições parte para cima dando um soco, sabendo que Gojo pretendia sair dali. Enquanto era cortado, Gojo rebatia os socos e usava sua técnica amaldiçoada reversa para se curar, ao mesmo tempo em que era cortado de novo e de novo. Todos se desesperam, então ele expande um domínio simples. Agora seu domínio simples anulou os efeitos de corte do domínio de Sukuna. Enquanto isso, ele poderia se curar, feito que Sukuna reconheceu. Um feiticeiro ativando um domínio simples enquanto se cura era para poucos, mas a vitória durou pouco. O domínio simples foi quebrado, assim como a expansão de domínio. O domínio de Sukuna a quebrou por fora e o confronto começa com a troca de socos, mas naquele momento, ao ser cortado, Gojo ativou de novo o domínio simples. Havia algo nisso, um sentido que ninguém estava vendo. Todos se desesperam. Satoru Gojo não estava mais se curando. Será que ele havia perdido todo o seu poder? Era devido ao grande gasto de energia ao executar um domínio simples enquanto se cura? Agora essa era uma questão de tempo até morrer. Sukuna, percebendo isso, parte para cima de Gojo, que era cada vez mais cortado. E no último momento, uma explosão. Satoru Gojo ativa sua técnica vermelha e explode, mandando Sukuna para longe. Todo ferido, sangrando, Gojo se levanta e Sukuna do outro lado do chão, caído e atingido. Satoru Gojo havia parado de curar seus ferimentos físicos com a maldição reversa para curar as técnicas que foram deixadas exaustas quando ele usou a expansão de domínio. Naquele momento, todos se surpreenderam. Não sabiam que era possível fazer isso. Usar a energia amaldiçoada reversa para curar uma técnica exausta era como tentar consertar um motor superaquecido. Era impossível, mas para Satoru Gojo, de alguma forma ele havia conseguido. Fora agora da área do limite do domínio de Sukuna, Satoru Gojo ri, perguntando se ele não consegue fazer o seu domínio chegar mais longe que isso. Sukuna então se concentra em sua técnica de domínio para expandi-lo, e Gojo sabia que se caísse de novo naquilo, a derrota era certa. Então, ao mesmo tempo, ele ativa sua expansão de domínio de novo, e todos novamente são pegos de surpresa. Agora, Satoru Gojo havia invertido a propriedade de seu domínio. As áreas externas do domínio, que eram mais fracas, agora eram mais resistentes que a área interna. Então começa de novo o próximo round. Sukuna pulou para cima dele, enquanto os cortes eram dados, e o que surpreende Gojo, ambos estavam usando seu domínio para tentar desativar a técnica inata um do outro, restando somente uma batalha pura de golpes. Mas de onde vinham os cortes? Era o domínio de Sukuna. A sua técnica de corte que ele tinha foi desativada para ele, mas o seu domínio também tinha técnica de corte. Isso é só mais um desafio maior que o Gojo gostou de superar, e eles tinham que continuar na luta intensa, com um dando soco e o outro rebatendo, enquanto ao mesmo tempo analisavam a fraqueza um do outro. Em um rápido desvio, Sukuna vai para trás do Gojo e se segura nele, então desativa seu acerto garantido de domínio. Sukuna tinha informação de que dentro do domínio do Gojo, quem ele tocasse não eram atingidos pelo vazio mensurável, semelhante ao que ele fez segurando o Itadori dentro do domínio protegendo. Sukuna desativou o seu acerto garantido e a parte do seu domínio, e para não ser atingido pelo vazio mensurável do domínio do Gojo, ele se segurou nele e naquele momento concentrou todas as suas forças no seu domínio para quebrar os pontos fracos do domínio do Gojo, atingindo de uma só vez. E funcionou, o domínio do Gojo havia quebrado, e Sukuna conseguiu ferir Gojo, que agora estava preso dentro do domínio dele, mas ele olha perplexo. Era para Gojo estar morto por ter sua barreira do infinito desativada e ter seu domínio quebrado e ficar envolto do domínio de Sukuna, mas no último segundo ele usou a técnica secreta das três grandes famílias. A emoção da pétala decadente é semelhante a um domínio simples, uma técnica de contra-domínio. No último segundo aquilo salvou a vida do Gojo, fazendo apenas ficar com cortes superficiais, mas ainda tinha um problema, ele ainda estava preso dentro do domínio do Sukuna. Mas naquele momento, Satoru Gojo se expandiu seu domínio pela terceira vez, surpreendendo a todos. A sua barreira foi ficando gigante e cada vez maior, ao ponto de engolir o domínio da do Sukuna, mas de repente ela comprimiu e ficou minúscula. Todos se surpreenderam. Gojo havia diminuído seu domínio para o tamanho de uma bola de basquete. Em teoria, quanto menor o domínio, melhor a eficiência dele, mas tinha um problema. Um domínio tem que ficar do tamanho suficiente para garantir que haja espaço entre o oponente e o usuário. Gojo havia diminuído seu domínio para o tamanho de uma bola. Era impossível, mas de alguma forma ele conseguiu. Ao ter ficado preso dentro do reino da prisão, em uma pequena caixa, o fez ter uma experiência na mudança das propriedades das coisas. De alguma forma, lá dentro, ele alterou as leis da física e permitiu que ele ficasse num espaço dimensional diferente do que aparentava ser por fora. Então, Sukuna tentou replicar a mesma coisa, e os alunos feiticeiros Jujutsu assistiam e sabiam, se a barreira do Gojo quebrasse, ele estaria derrotado. Era uma batalha pura, era uma batalha de domínio, mas então uma explosão. Sukuna parece ferido, o seu santuário malevolente havia sido quebrado. Os dois domínios foram quebrados juntos ao mesmo tempo. Gojo, naquele momento, usando seu domínio, conseguiu achar uma fraqueza no domínio do santuário malevolente de Sukuna. Com a expansão de domínio dos dois quebradas, eles não podiam usar a maioria de suas técnicas. Satoru Gojo poderia então usar sua técnica amaldiçoada reversa e recuperar uma habilidade, assim poderia derrotar Sukuna. O problema é que ele usou esse artifício na cara do Sukuna. Nada impede do Sukuna tentar replicar o feito e conseguir fazer a mesma coisa. Afinal, ele foi o único
único além do Kenjaku a dominar a técnica da divisão de alma, apenas observando o Kenjaku, o que significava que ele era um gênio. Então o confronto começou de novo. Eles vão trocando golpes, destruindo tudo à sua volta, mas algo incomoda Gojo. Ele conseguiu superar o domínio de Sukuna, mas ele estava no corpo do Megumi. Ele sabia através das memórias de Megumi que Gojo disse: o feiticeiro que conseguiu derrotar um usuário de seus olhos foi um usuário das 10 sombras, e ele estava no corpo de um. Ele poderia invocar o Mahoraga. Os dois estavam em impasse mental e sabiam o domínio um do outro poderiam se anular. Era uma batalha quase de trincheira, onde cada um tentava cavar e ganhar terreno à medida do cansaço do outro, e ao mesmo tempo eles ativam seu domínio. Eles usaram a técnica amaldiçoada reversa para curar suas habilidades. O único meio do Gojo vencer era quebrar o domínio de Sukuna, antes do domínio de Sukuna quebrar o do dele. Nesse tempo, deixar que o seu poder do vazio imensurável derrote Sukuna. Para o Sukuna vencer, ele precisava fazer a mesma coisa, quebrar o domínio do Gojo e deixar que o seu santuário malevolente corte até matá-lo. Quem destruísse o domínio um do outro primeiro, vencia, mas como os dois usavam amplificação de domínio em troca de não ativar a sua técnica, desativando assim as técnicas do oponente, lá dentro era uma batalha de pura força e golpes. Quem sofresse mais dano então nessa luta do mano a mano, consequentemente desativaria seu domínio, e assim retorna o confronto dos dois, com Gojo partindo pra cima desferindo socos, e Sukuna defende e rebate. Ele é jogado pra longe em grande velocidade, pula e desvia do acerto do golpe do Gojo, mas enquanto estava no ar, Gojo corre e dá um chute nele jogando pra longe. Sukuna ainda voando devido ao golpe, Gojo tenta fazer a mesma coisa usando a energia amaldiçoada como atributo físico para aumentar sua velocidade, mas Sukuna rebateu o soco e uma explosão corre. Os dois domínios se quebraram ao mesmo tempo. Dentro do domínio com as técnicas anuladas, o Gojo era mais forte, Sukuna sabia disso, mas naquele intervalo fora do domínio, eles ativam ao mesmo tempo de novo. Gojo então usando sua expansão de domínio mais uma vez. Novamente, um impasse é criado. O cansaço definiria a derrota. Quem tivesse seu domínio quebrado primeiro morreria, mas por 0,01 segundo, Gojo ativou seu domínio na frente. Por esse tempo, o Sukuna então foi atingido pelo vazio imensurável. Gojo venceu então nessa disputa de domínio. O santuário malevolente foi quebrado. Sukuna estava quase derrotado e completamente indefeso. Sem alternativa, ele apela invocando o Mahoraga. Naquele momento, ele invocando o Mahoraga dentro do domínio do Gojo o fez para que ele se adaptasse ao seu domínio. Quando Gojo dar os golpes único para destruí-lo, o Mahoraga já havia se adaptado ao domínio. Era tarde demais. O domínio do Gojo foi quebrado. Agora, do lado de fora, ele tinha que lutar contra o Sukuna e o Mahoraga, o poderoso Shikigami com a habilidade de se adaptar a qualquer golpe que leve. O único meio de derrotá-lo era dando um golpe extremamente poderoso que o mate na hora, sem chance dele reagir e se adaptar. O problema é que o Sukuna, preso no vazio imensurável, ativou o Mahoraga, fazendo-o se adaptar. Gojo tinha um problema, ou melhor, dois. Como ele é usuário habilidoso das 10 sombras, poderia usar o mesmo poder que seu Shikigami, e ele jogou o dano recebido do domínio do Gojo para a alma do Megumi, mas esse era um trunfo que ele só podia usar enquanto o Mahoraga estivesse ativado, o que significava que o que salvava do domínio do Gojo também era sua fraqueza. Se Gojo destruísse o Mahoraga, Sukuna não poderia mais repetir esse feito e perderia para o vazio imensurável. Então Satoru Gojo precisava derrotar o Mahoraga de uma vez só, e ao usar sua expansão de domínio, ele havia falhado. O seu nariz começa a sangrar. Sukuna sabia, ele não podia mais usar o seu domínio. Satoru Gojo havia encontrado uma forma de pular a imitação de um feiticeiro. Um usuário de Jujutsu, ao usar uma técnica inata e ficar exausto com ela, não pode usá-la de novo por um tempo. Logo, era impossível usar a expansão seguida de domínio igual o Gojo usava, pelo menos sem não pagar um preço. O que o Gojo fazia era usar sua técnica amaldiçoada reversa. Ele destruía parte do seu cérebro que armazenava o poder Jujutsu das técnicas inatas, ao mesmo tempo em que as regenerava. Era igual colocar uma peça nova em um carro em movimento. É possível, teoricamente, para um feiticeiro comum, destruir parte do seu cérebro e restaurá-lo como novo? Não, mas para um feiticeiro do nível de Satoru Gojo, sim, mas com preço caro. Havia chegado a hora de pagar ele. Tinha um limite para isso, até mesmo para Satoru Gojo. Sukuna também havia feito isso na luta, mas poucas vezes. Satoru Gojo teve que fazer isso 5 vezes. Pelo menos nas 3 primeiras vezes ele fez isso para tentar achar um meio de fazer seu domínio se equiparar ao do Sukuna e prendê-lo em impasse na disputa de domínio, mas havia chegado no seu limite. Já o Sukuna poderia fazer aquilo mais algumas vezes. Se Satoru Gojo expandisse seu domínio mais uma vez, morreria na análise de Sukuna. Agora ele tinha uma parte de seu arsenal de técnicas sendo limitado devido à sua exaustão e não poderia usar o seu domínio, e tinha que lidar com Sukuna ainda podendo reiniciar suas técnicas, incluindo seu domínio e uma Mahoraga. Nesse momento, Satoru Gojo estava à beira de sua derrota. Sukuna estava com um jogo ganho, se gabando da vitória, e Gojo estava derrotado. Não havia mais cartas na manga. Ele estava prestes a ativar o seu domínio do santuário malevolente para matá-lo de uma só vez. Era um adeus para o feiticeiro mais forte da era moderna. Quando de repente Satoru Gojo grita expansão de domínio, ele conseguiu. Por 10 segundos ele manteve seu domínio ativado, atingindo o Sukuna bem na parte das habilidades inatas. Ele não tinha poder para matá-lo dentro do seu domínio devido ao cansaço e sua limitação física, mas usou todo o poder do seu domínio para causar o mesmo dano que ele tinha na parte do cérebro. Após desfazer o seu domínio devido à exaustão, Satoru Gojo pergunta se aquilo não era bom. O jogo foi equilibrado. Agora os dois não podiam mais usar o seu domínio. Agora o terceiro round começava e eles partem para cima um do outro, desferindo golpes, destruindo tudo à sua volta. Os dois estavam cansados o suficiente para não usar
usar a maioria de suas habilidades. Agora era puramente o poder puro da força física, mas tinha um problema, ainda havia a roda do Mahoraga na cabeça do Sukuna. O Gojo precisava lidar com aquilo. O Gojo dá um golpe e se defende do outro. Ao mesmo tempo toma distância analisando. Uma coisa era lutar contra o Sukuna, outra era lutar com o Sukuna somado ao poder da coisa capaz de matar um usuário dos 6 olhos, o poder das 10 sombras. A roda do Mahoraga na cabeça do Sukuna havia girado. Ele precisava analisar e entender o que isso significava. Se ele batesse no Sukuna enquanto sua barreira do infinito tivesse ativado, a roda poderia se adaptar, mas se ele não tivesse a barreira ativada e recebesse um golpe, um corte do Sukuna, a morte era certa. Ele estava novamente no impasse, precisava analisar e decidir o que fazia. Ativar a barreira do infinito e dar de bandeja a adaptação a Mahoraga, ou não ativar e ter o risco de morrer por Sukuna. Basta um corte dele e já era. Mesmo que fraco, se ele recuperasse uma pequena parte do seu poder e desferisse um corte, era morte. Todos observam curioso, Mahoraga havia sido destruído na última expansão, mas o Sukuna ainda tinha roda em sua cabeça. Será que ele havia se adaptado? Como funcionava esse processo de adaptação? Era levar um golpe e se adaptar, ou levar vários golpes para então se adaptar? Satoru Gojo não tinha opção senão lutar usando sua força física, ao mesmo tempo em que precisava entender a roda girando, saber o que aconteceria se o Mahoraga fosse invocado novamente. Ele não tinha conhecimento profundo daquilo, mas o Sukuna no corpo do Megumi tinha sua vasta experiência, tinha toda a vantagem para aprender sobre o Mahoraga. Enquanto lutava, Satoru Gojo percebeu a roda da adaptação precisava de 4 voltas e ainda restavam 3. Satoru Gojo tinha esse tempo para derrotar o Sukuna. A roda girou, eles voltam a lutar. Sukuna precisava ganhar tempo e Gojo precisava derrotá-lo logo, usando seu poder. Eles vão lutando em prédio, destruindo tudo. Ele consegue pegar o Sukuna no ar e chutá-lo para longe. A roda gira novamente e os alunos e alguns feiticeiros tentam entender como funcionava a adaptação do Sukuna. Era simplesmente levar 4 golpes e assim a roda giraria 4 vezes e se adaptaria, ou bastava um golpe, então quando o quarto giro fosse dado, ele estaria adaptado. Não importava. Gojo estava o tempo todo lutando com seu infinito para poder sobreviver ao Sukuna. Se era por dano recebido ou tempo, de qualquer jeito Gojo estava usando o infinito o tempo todo. Eles são jogados para dentro do prédio em um escritório. Preso lá dentro e aproveitando do espaço apertado, Gojo rapidamente usa sua técnica do vermelho. Ela voa, mas Sukuna usa a amplificação adaptada a um domínio simples para diminuir o poder dela e receber um dano menor. Gojo estava enrascado. Sukuna havia entendido como bolar um pouco o poder do Gojo. Usando a amplificação de domínio, ele podia anular a barreira do infinito e usando isso fora de um domínio como um domínio simples, ele podia diminuir o dano das técnicas mortais do Gojo azul e vermelho. Achando que tinha encurralado o Gojo, Satoru solta a informação de que a técnica não tinha explodido, então por trás o vermelho atinge Sukuna e explode. Acontece que Gojo havia jogado a sua técnica, que saiu por um lado do prédio, rebatida pelo Sukuna, e Gojo a fez girar de volta pelo outro lado da janela, retornando e atingindo o Sukuna em cheio. Aproveitando essa rápida abertura, Gojo atinge Sukuna com um flash negro, surpreendendo a todos dessa habilidade dele. Sukuna estava inconsciente e mesmo de pé, a sua roda do Mahoraga cai no chão. Era o fim, ele havia sido derrotado. Mas naquele momento em que viu quem ficar inconsciente, Sukuna também havia invocado o Mahoraga, que surge do chão. O monstro aparece e parte pra cima do Gojo, que lutava com ele com tudo, sem saber se o monstro tinha se adaptado ou não às suas técnicas. Eles caem no embate. Quando ele usar o vermelho para destruir o Mahoraga, Sukuna desperta e usa sua sombra do coelho para proteger o Mahoraga. Agora o Sukuna precisava lutar defendendo o Mahoraga do golpe mortal do Gojo, deixando que o Mahoraga adaptado cuide do ofensivo. Aproveitando a abertura, Sukuna usa o poder do elefante sem precisar invocá-lo. Esse era o poder de um usuário das 10 sombras treinado, a habilidade de usar o poder de seus Shikigamis. Assim que o Mahoraga o toca, ele desativa a barreira do Gojo. Nesse momento, a perfuração do elefante atinge Satoru. Agora ele tinha que tomar cuidado. Se o Mahoraga o tocar, Sukuna em algum momento, em algum lugar, poderia atingi-lo, já que ele teria sua barreira desativada pelo monstro. Era uma luta de 2 contra 1, em que Gojo tem uma tremenda desvantagem. Sukuna Rei diz que não é uma luta de 2 contra 1, e sim de 3 contra 1. Invoca a técnica Nu e Totalidade. Era uma besta quimera quase semelhante ao Mahoraga, em uma fusão de alguns Shikigamis. Gojo, então atacado pelos 2 Shikigamis, Mahoraga encurrala, ele resolve testar uma hipótese. Usando a técnica vermelha, um baixo poder para atingi-lo, o Mahoraga, e faz efeito, que significava que ele ainda não havia se adaptado à técnica vermelha. Ele precisava então usar essa técnica com poder total no Mahoraga e não deixar que o Sukuna o atrapalhe. Os 2 monstros partem para cima do Gojo em uma batalha de corpo a corpo. Ele analisa e percebe que o Nui herdou o poder da serpente, do tigre e do cervo. Com o poder do cervo, o monstro podia se regenerar. Embora ele não tivesse adaptado ao infinito igual ao Mahoraga, para derrotá-lo também teria que ser um golpe poderoso, do contrário ele iria se regenerar. Ainda tinha a questão do Sukuna, que estava em algum lugar pronto para surgir. Eles continuam pressionando e Sukuna observando aquilo enquanto se cura. Ao mesmo tempo ele tinha um problema. Se o Gojo usasse a sua técnica do roxo naquela altura, isso poderia destruir o Mahoraga, mas se ele resolvesse entrar na frente para proteger o monstro, devido ao seu cansaço e sua fraqueza, ele não poderia mais sobreviver daquele golpe direto. Ele também estava em impasse. Ele tinha agora que contar com o Mahoraga. Enquanto observava a luta, de repente o Mahoraga realiza um ataque de corte e corta o braço do Gojo. Sukuna então vê uma chance naquilo e analisa esse golpe. Todos perplexos com a nova capacidade de corte do Mahoraga, uma adaptação ao infinito agora em longa distância sem precisar tocar, Gojo tenta restaurar o seu braço para destruir o monstro, mas Sukuna surge
para impedir. Agora eram os 3 o atacando. Ele rebate os ataques, então usando o fato de estar encurralado e o Nui o atacando diretamente, ele invoca o azul para aproveitar a chance de destruí-lo. O Destrói, a besta quimera das sombras. O Nui havia sido derrotado. Agora só restava o Mahoraga e o Sukuna, deixando o Rei das Maldições cada vez mais contra a parede. Sukuna pula para tentar atacá-lo e Mahoraga surge por trás. Gojo pega o Sukuna e o lança no Mahoraga. Agora, nesse momento, ele não podia se dar ao luxo de tomar um golpe do Mahoraga, teriam seu infinito desativado por ele enquanto o Sukuna estava perto. Com o Sukuna e o Mahoraga na mesma direção, Gojo dá um soco, não deixando opção para o monstro a não ser proteger Sukuna. Sendo jogados para longe, Gojo usa o vermelho em sua totalidade para acabar com os dois de uma vez só. Sukuna rapidamente percebeu o acúmulo de energia amaldiçoada vindo e o vermelho se formando e ordena que Mahoraga se adapte. O monstro pula e percebe a técnica do azul anteriormente lançada. Se a técnica do azul e a do vermelho se colidissem, elas iriam explodir e liberando a técnica roxa. Tanto Sukuna quanto Mahoraga seriam obliterados nessa explosão. Sukuna, desesperado, manda o Mahoraga saltar no azul, já que estava adaptado a isso. Gojo pula na frente e dá um soco no monstro, jogando para longe. Sukuna se desespera. Lidar com Gojo e ainda ter as suas 2 técnicas vindo de sua direção era a morte. Ele então usa a perfuração do elefante para tentar destruir a técnica vermelha. Tentar sobreviver ao azul era melhor que a chance de sobreviver ao roxo. Gojo, vendo isso, dá um soco impedindo a liberação perfurante, mas era tarde. Ela foi mandada na direção da técnica para impedir a fusão delas. Sukuna conseguiu, ele conseguiu a vitória, mas Gojo virou o jogo usando sua nova técnica. Não era a fusão das técnicas que liberava o roxo, mas sim o atrito da explosão delas. E assim, mesmo com a distância, ele ordenou que as 2 técnicas explodissem e a técnica do vazio roxo na explosão foi ativada. Naquele segundo, Gojo conseguiu a sua vitória e tudo explodiu. Mahoraga foi obliterado, a cidade foi pega pela explosão e tudo foi destruído e consumido naquele poder. Sukuna, semi-morto, levanta espantado com o poder daquela técnica. Satoru Gojo havia de propósito feito aquilo, ser explodido no processo, podendo então ativar sua técnica remota sem precisar que o azul e o vermelho se tocassem, apenas com o atrito da explosão. Gojo agora tinha vantagem. Sukuna estava quase destruído, usando pouco poder da sua cura restante para se manter vivo, e também não tinha mais o Mahoraga, e a maioria das suas técnicas foram desativadas. No quesito poder ativo, Gojo havia vencido. Porém, no próximo capítulo vemos o Gojo caído no chão, morto, e Sukuna explica a adaptação do Mahoraga. Ela acontece de forma gradual, que a partir do momento em que ele decide se adaptar a um golpe, quanto mais daquele golpe ele receber, mais perfeito fica essa adaptação. Ele nunca para de se adaptar, a adaptação nunca para de acontecer. O que o Sukuna queria nunca foi que o Mahoraga vencesse o Gojo, mas sim uma maneira de aprender com ele a burlar a barreira do infinito de Satoru. Na primeira adaptação, o Mahoraga conseguiu anular o poder do Gojo tocando, assim infligindo dano nele e desligando sua barreira do infinito. O Sukuna não poderia fazer aquilo, mas na segunda adaptação, o Mahoraga usou uma técnica de corte que cortou a barreira do infinito, algo que o Sukuna poderia reproduzir se entendesse como aquela técnica havia sido feito. O corte do Mahoraga não era um corte feito, não como uma lâmina, ou vindo de suas mãos como o Sukuna fazia, era um corte que surgia no usuário, como se você escolhesse o local de um míssil para atingir o alvo. O corte então era escolhido a ser feito naquele local e cortava a existência do espaço dimensional. Um feito parecido com o que o Gojo fez ao aplicar as características dimensionais do reino da prisão no seu domínio. O Mahoraga havia feito a adaptação no corte e o Sukuna aprendeu com ele isso. Assim, naquele momento, Satoru Gojo foi atingido mortalmente e morre. Sukuna, semi-morto, admira seu adversário, disse que nunca esquecerá dessa batalha em toda a sua vida. Então Satoru Gojo é derrotado e a luta termina com a vitória de Sukuna. Bem, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Muita gente não entendeu essa batalha e diz que o Sukuna roubou. Se ele roubou, eu concordo. A chave de sua vitória foi o Mahoraga e as 10 sombras. Porém, vale lembrar que durante a luta, ele por 90% do tempo usou o poder dele. Mas o Sukuna tinha uma carta na manga, uma ferramenta não oficial chamada de Desmantelador Dimo, o que permitia que ele encarnasse sua forma no seu corpo original. Ele usou isso na próxima luta que vem após essa batalha. Lá, ele encarnou no seu corpo original. O efeito de encarnar é que ele zera suas penalidades de cansaço, então ele volta 100% restaurado em seu novo corpo. Então, se ele usasse isso com o Gojo, tivesse aquelas batalhas de domínio de novo, o Gojo naquele momento, lembre-se que ele não podia mais ativar o seu domínio. Se ele caísse no domínio do Sukuna e tivesse sua barreira do infinito desativada, ele morreria. Essa reencarnação do Sukuna também permite ele combinar suas técnicas com seus 4 braços e uma boca extra e uma ampliação corporal absurda. Então o resultado é, se o Sukuna não tivesse usado as 10 sombras e chegasse naquele mesmo ponto onde ele perdeu seu domínio e apelou para Mahoraga, em vez disso ele poderia ter usado essa ferramenta, restaurado seu poder e derrotado o Satoru na batalha de domínios. Infelizmente, Satoru Gojo foi derrotado e agora a pergunta fica, quem derrotará o Sukuna? Não estamos falando de um Sukuna todo ferrado semi-morto, estamos falando de um Sukuna 100% encarnado e a resposta vamos ver à medida que os novos capítulos vão sendo lançados. Eu espero que você tenha gostado e dá um confere em outros arcos e lutas que temos aqui explicadinhos pra você. Se inscreve no canal, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!